Eles vêm, eles comem, eles vão. Eles vêm, eles comem, eles vão. Eles vêm, eles comem, eles vão. Agora vou dizer-te como é suposto que as coisas funcionem. O sol faz crescer a comida, as formigas recolhem a comida, os gafanhotos comem a comida. Inseto come inseto neste mundo. Descobrir insetos maiores para vir aqui lutar. Ora, por que é que eu não pensei nisso? Oh, porque é um suicídio. Dos criadores de Toy Story, Diabo ao jantar! chega-nos um épico em dimensões minúsculas. Tadá! É, miúda, queres polinizar com um grande bicho? Ora, como sou uma joaninha, acham logo que sou menina. Ela é mais... A Walt Disney Pictures apresenta Pensam que isto é um jogo? um filme da Pixar Animation Studios. Que valente! Nós vamos arrasá-los! Uma vida de inseto. Amor da flamejante! Bem-vindos ao novo episódio de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, o vosso host, e tenho comigo, como sempre, o João. Como é? Tudo bem? Tudo bem, pai? Contigo também? Também. Muito bem, muito bem. João, estás-te a sentir formiga? Hoje estou. Estás formiga. Sim, formiguinha. Ai, João, olha, não estamos sozinhos porque temos aqui outra formiga. Guilherme, como é que é? Ora, boas, mais uma vez. Estás a sentir formiga? Estou. Mas de cor. Está para aqui um formigueiro. Formiga. Passo cá, devias ir ao médico ver se está tudo bem contigo. Estamos Já passa. formiga de cor, azul ou assim mais para o castanho? É daquelas vermelhas mesmo. Aquelas. É lá, daquelas mesmo. Vou arder isto tudo, né? Ai, cacete. É isso mesmo, acho bem também. A formiga vermelha é top. Malta, porquê falar de formigas? Porque hoje é um episódio muito especial. Porque eu tive uma ideia, né? Sabiam que em 1998 saíram 2 filmes de animação e por acaso eram ambos sobre formigas e não são uma e a mesma coisa? Pois é, malta. Hoje vamos falar de 2 filmes onde há formigas e a ideia é falarmos sobre eles, os 3, e decidir no final qual é que achamos que é o melhor filme de formigas de sempre, né? Sendo que estes 2 são os únicos, são as únicas opções. João, gostas deste conceito ou achas uma ideia ridícula? Aquela que eu tive? Não sei, vamos ver. É novo, é diferente, vamos experimentar. Certo, vamos experimentar. Eu obriguei-te a ver 2 filmes, né? E tu, por norma, dizes: então isto é demasiado trabalho, né? Já. Exato. Estás-me a dar um trabalho a mais. Guilherme, como é que foi ver estes 2 filmes que, em teoria, são da nossa infância? Olha, vi coisas que já nem me lembrava, sinceramente. Exato. Foi bom recordar coisas do passado. Muito bem, sim senhora. Ora, sem mais demoras, vamos falar de Ant-Z, da DreamWorks, e A Bug's Life, Uma Vida de Inseto, da Pixar. Primeiro que tudo, a malta deve estar a pensar: finalmente vão falar de Bug's Life, etc. Porque acho que a malta estava a pensar que eu tinha-me esquecido que Bug's Life era uma cena, né? Porque a gente falou do Toy Story, depois fomos para o Toy Story 2 e depois fomos para o Monsters Inc, o Incredibles, e onde é que raio está a Vida de Inseto, né? Porque a Vida de Inseto é tipo o segundo filme da Pixar. Não é porque eu desgosto do filme, é porque eu já tinha esta ideia magicada na minha cabeça de eventualmente fazer e pronto, é agora. Ant-Z, que é o primeiro filme da DreamWorks de sempre, por isso também é histórico. Dessa forma. João, Ant-Z e Bug's Life, tinhas recordação à infância ou nem por isso? Não fui ver nenhum destes filmes ao cinema, mas eu lembro-me de ver isto na televisão. Mais o Ant-Z assim que estava sempre a dar. O Bug's Life quase nunca dava, mas também cheguei a vê-lo. Ou televisão ou tipo DVD, uma coisa assim de género. Guilherme, e tu? O Bug's Life eu também cheguei a ver na televisão. A minha prima tinha o jogo disso na PS1. Pois é, via Bug's Life, Sim, tens razão. É engraçado, é um plataforma. E o Formiga Z também eu vi que deu na televisão, mas não cheguei a ver muito bem. Tenho mais memórias do Bug's Life, sinceramente. Do Ant-Z, o que eu me lembro mais é a música staple daquilo.
Sim, sim. Isso Aliás, é o que está mais na minha mente. Aliás, os dois têm um bom soundtrack. Pá, a melhor memória que eu tenho é de os verem os dois em VHS. Não tinha de nenhum, mas tinha amigos que tinham o VHS e emprestavam. E via. Por acaso tenho boas memórias de ver esses dois filmes. O que é curioso é que ambos saem no mesmo ano, o que é algo incrível. E, aliás, não só saem no mesmo ano, 98, como saem para aí com um mês de diferença. Os dois. Ou 2 meses de diferença. Porquê? Já lá vamos, iremos falar disso tudo também neste podcast. Eu sugeria, malta, começarmos pelo filme que saiu primeiro, não é? Que foi o Ant-Z. Dando-nos aqui o primeiro um intro ao mesmo. Então, o Ant-Z é um filme de comédia de aventura e animação norte-americano de 1998, produzido pela DreamWorks. O primeiro filme da DreamWorks foi realizado por Eric Darnell e Tim Johnson. O filme é protagonizado pelas vozes de Woody Allen, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Sylvester Stallone, Christopher Walken, entre outros. O filme envolve uma ansiosa formiga operária Z, que se apaixona pela princesa Bala, e quando o arrogante General Manable tenta tomar o controle da colónia de formigas, o Z tem de combinar o seu desejo de propósito com a sua força interior para salvar todos. É o primeiro filme da DreamWorks. Como é que começou isto tudo? Ou seja, o desenvolvimento começou em 1988, 10 anos antes, quando a Walt Disney Picture Animation lançou um filme na altura chamado Army Ants, sobre uma formiga pacifista operária a ensinar lições de pensamento independente à sua colónia militarista. Entretanto, o Jeffrey Katzenberg, que na altura fazia parte da Disney, deixou a empresa numa disputa com o CEO da altura, o Michael Eisner, sobre o cargo vago de presidente após a morte de Frank Wells. O Katzenberg ajudaria a fundar assim a DreamWorks, em disputa com a Disney, e muito zangado, juntamente com Steven Spielberg e David Geffen. E os três planeavam rivalizar com a Disney na sua nova divisão de animação da empresa. A produção do filme começou a sério em maio de 96, 2 anos antes, e a DreamWorks contratou a Pacific Data Images, em Palo Alto, Califórnia, para começar a trabalhar em filmes de animação por computador que rivalizassem com os filmes da Pixar. Durante a sua produção surgiu uma polémica disputa pública entre o Katzenberg e da DreamWorks e o Steve Jobs e o John Lasseter da Pixar, devido à produção do seu filho semelhante a Vida de Inseto, que foi lançado um mês depois. O Ant-Z estreou em setembro de 1998 e foi lançado depois por todo o mundo em outubro do mesmo ano. E recebeu críticas positivas, com os críticos a elogiarem o elenco, a animação, o humor e o seu apelo para adultos. João, tu reviste este filme? Opiniões antes de ires rever, o que é que achavas que ias ver? Surpreendeu-te, não surpreendeu? Como é que foi? Não me surpreende, por acaso eu não me lembrava relativamente bem deste. O Bugs Live é que eu não tinha tipo quase ideia já nenhuma do filme. Era aquilo que eu estava à espera. Não sei porquê, talvez porque vi este mais vezes ou porque estava a passar quase sempre na televisão. Tinha a sensação que este era ligeiramente melhor que o Bugs Live, especialmente a nível visual. E depois de ver os dois, depois no fim, não é essa a ideia que eu tenho. Talvez tipo, as formigas tenham um aspecto um bocadinho mais humano, um bocadinho mais expressivas, diria, talvez, mas gosto mais do visual. Acho que é um visual um bocadinho mais limpo de todo o universo do Buzz Life. E a história, eu ainda me lembrava, era mais ou menos aquilo que eu estava à espera. Eu também fiquei um bocadinho com essa ideia, ao rever, que achava que o Ant-Z seria um bocadinho melhor, mas fiquei com a ideia contrária depois de rever os dois. E concordo, a animação do Ant-Z, apesar de na altura ser impressionante, não digo que não, sim. O da Pixar está tipo num nível acima. Nota-se, há certos pormenores que nota-se. Eu também gosto mais dos visuais de Bugs Life, para ser sincero. Eu já da primeira vez que tinha reparado no Ant-Z, quando era mais novo,
eu não gostava assim muito do desenho das formigas, sinceramente. Achava muito estranho comparado com o Bugs Life. Agora já percebo o porquê ao fim destes anos todos, que é para ser um bocadinho mais realista, assumo. Mas continuo a preferir o desenho do Bugs Life. Também acho. Mas então isto, malta. História do NC. Temos o Z, a personagem principal. Ele é um protagonista individualista, ou seja, é uma formiga operária que se sente insignificante e questiona o sistema rígido da colmeia / formigueiro, onde cada um tem um papel pré-determinado, ou seja, a nascença é logo dito, tu és operário ou és militar, por isso, vais combater, vais para o combate. O primeiro ponto positivo que eu posso dizer em relação ao NZ é que eu gosto desta ideia. Gosto da ideia de tipo, temos várias formigas, não é? Estão todas debaixo de terra, não é? Também é importante. E dão-te logo um label, não é? Um bocadinho. Gosto dessa ideia. Não sei se ficaram com essa ideia também. Isso também é mais ou menos baseado na realidade. Não sei se é com as formigas ou se é com abelhas. Há algumas espécies em que, dependendo, nascem iguais, ou seja, e depois dependendo daquilo que vão comendo, acho que é com abelhas, dependendo da cena que elas vão comendo, maturam-se de formas diferentes. Maturam-se ou como operários ou como soldados. Portanto, é engraçado essa cena também. Reflete um bocadinho a realidade e cria logo aqui uma coisa engraçada para o filme, uma premissa engraçada para o filme. É dada a ideia, né, que a rainha está sempre como é normal, acho eu também, que está sempre a deitar filhos cá para fora, né? A parir, pá. Obrigado por usarmos, obrigado por me relembrares o termo técnico correto, não me estava a recordar. A parir, constantemente. Disseram que era 20 segundos ou 20 minutos. A Bala menciona isso, eventualmente, que o futuro dela passará por isso. Pronto, é o futuro dela. É o futuro dela para ser a futura rainha. Pronto, é isso que vai acontecer. Gostam do Z como personagem? Não é? Eu também fiquei um bocado tipo, ele não é muito likeable, diria. É assim, é likeable e não é do tipo, ok, ele é um wise guy, gosta de fazer jokes e o cacete, mas no fundo não é um protagonista assim muito appealing. É assim, ele é o Woody Allen e acho que é um bocado tipo Woody Allen no sentido em que meio que gostas, meio que não gostas, é um bocado esquisito, não? É tipo, ele tem umas ideias boas em querer fazer algo diferente do que já foi pré-determinado, mas a maneira de expressar isso é um bocadinho off-putting. É tipo, há vezes que tipo, arma-se um bocado em esperto, outras que tem um bocado de mania. É estranho. Eu percebo. Ou é misturado com depressão. Tipo. Eu percebo um bocado porque é assim, ele questiona as hierarquias e aquela separação de operários e soldados, mas depois é tal coisa, é-te apresentado quase uma forma tipo Chico Esperto, ele questiona porque no fundo ele quer é benefício próprio, o que torna um bocadinho off-putting, diria, pelo menos para mim. Por isso é que depois estavam também a dizer que era um bocado egoísta porque se estava a pensar nele em vez de pensar na colónia inteira. É um bocado o sense of belonging dele, quer pertencer, porque o filme até acaba, né, com ele ainda continuar na colónia, mas agora tem um purpose, né? Não sei, é um bocadinho difícil. Eu acho que também quem sofre do mesmo problema acaba por ser a Princesa Bala. Não sei qual é a vossa opinião sobre ela, mas eu também acho que ela não é má, mas também não é propriamente likeable. Eu acho que estão bem um para o outro, diria. Sim, ela de início tem um bocado a mania de realeza. Sim. Tipo, tu és só um operário e não vales nada. Tipo, só depois com o tempo é que quando começa a depender dele é que ela começa a perceber o quão duro é que é a vida de um operário e assim. Tipo. Para mim acho que há tipo, duas cenas que definem bastante estas duas personagens e que me fazem não gostar nada delas, ou quase nada delas. Que é ele quando está lá no bar, tipo, não quer saber nada de ninguém e ela vem para perguntar-lhe se ele quer dançar, e depois tipo
ele que não queria saber nada de ninguém, vê quem ele é, és toda boa, então já, tudo bem, estás a ver? Sim. E depois começa a se armar bem chique esperto. E a outra cena é depois quando eles se voltam a encontrar, em que ele por acaso realmente até se apaixona por ela, mas ela tipo está bem com os pés, não, tipo, eu estava só. I was slamming it, tipo, não quero saber nada de ti. E vês que são os dois um bocado um para o outro, no sentido em que egoístas e chique espertos. E Certo. pá, não. Para mim, não consigo gostar muito dessas duas personagens, pá. Eu também não. Apesar de reconhecer que estão bem um para o outro, estás a ver? E acho que acabam bem juntos, mas não gosto muito nem de um nem do outro. Certo. O início foi um bocadinho áspero, diria. Só depois com o tempo é que ele se torna um bocadinho likeable. Antes de irmos para o resto das personagens, gostam do humor assim mais adulto deste filme? Porque este filme tem algumas falas que eu não estava à espera de encontrar. E acho que aquela que salta mais à vista é, por exemplo, quando o Z rapta, entre aspas, a princesa. E depois eles estão a discutir já cá fora do formigueiro. Ele usa uma expressão qualquer, I was going to picture you in my most erotic fantasies. E eu, epá, o que é isto? Erotic fantasies? What the fuck? Isto é um filme de crianças? Yeah. E depois fui ver e é PG, então supostamente lá PG lá, a partir lá dos 10, 12 é que é recomendável tu ires. Mas ninguém foi. Diria, ninguém acima dos 12 foi Não. livre de vontade de ver este filme. Pergunto-me o que é que eles fizeram na dub de cá. Nessa Boa parte. questão. Eu tentei encontrar a versão portuguesa, mas estava difícil. Hoje em dia acho que só com convites ou cacete é que eu entro nesses jeitos para conseguir isso, pá, está muito complicado. Mas sim, eu gosto muito do humor, pá. Apesar de tudo o humor mais seco, mais sarcástico, acho que acaba por funcionar. Pá, por acaso eu não tenho assim grande opinião. Eu não acho que tenha grande piada no filme. Não acho que tenha piada, ok. É um bocado. Tem hints a adultos como isso que tu disseste, mas tipo, fora isso. Mas eu acho que é diferente. Aqui eu acho que este é muito mais out there do que tipo. Filmes da Pixar também tem, né? Também tem o seu humor de adulto, né? Mas é muito mais disfarçado, muito mais bem disfarçado. Sim, mas Muitas vezes quando é tipo o humor para adultos vem piadas para crianças. Certo, Aqui acho que é muito mais out there, tipo, não temos vergonha. E acho Sim. Acho que é um bocado também marcar a posição deles, do tipo, nós somos a DreamWorks, somos uma empresa nova e viemos aqui para marcar uma posição. Não somos a Disney, um bocado disso. somos uma empresa. Aliás, a DreamWorks começou assim, do tipo, a DreamWorks começa por uma grudge com a Disney, tipo, senão é um bocado por aí, Vamos falar do general Mandíbula, o Mandible, que é o nosso vilão. Epá, eu não sei se vou contra a corrente ou não. Eu gosto deste gajo, porque este gajo, ok, é vilão, mas eu acho que ele tem um... Pá, eu acho que serve como vilão, pá. Porque o plano dele é, ok, nós podemos ser formigas ainda mais fortes, podemos ser uma comunidade de formigas ainda mais fortes, sempre é que livrar-nos dos fraquinhos, dos operários todos da merda que a gente tem, né? Que não vão para o combate, etc. E eu gosto que ele vai, tipo, manda os gajos todos bons da rainha, que são tipo, aliás, a rainha lá para o combate. Os leais lutar com as térmitas e depois é tipo a fingir, coitados, morreram todos, mas sobreviveu um, e ele, que merda, ok, então A questão é, gostam do plano dele, gostam dele como personagem, acham que faz sentido? Eu acho que é muito genérico, muito sinceramente. Tipo, o querer sacrificar todos para ele e não sei o que é genérico. E a cena funciona num filme para crianças porque não se vai importar muito com isso, estás a ver? E lá está, é apresentado uma cena um bocado simplística de os operários são fracos e os outros são fortes, mas pá, não sei, acho que é uma coisa muito simplística e que se pensares um bocadinho no assunto não tem pernas mesmo para andar. E acho o gajo muito genérico, muito genérico. Tipo, o ódio dele a pessoas fracas, tipo, não tem bem uma origem, tipo, ele só daí porque sim. Eu acho que é um bocadinho um tema, apesar de eu gostar dele, acho que consigo concordar com isso ser muito simplista. Acho que é um tema do filme. O
filme acaba por ser simplesmente muita coisa. E eu acho que o filme acaba por surpreender, acaba por ser a animação, né? Para a altura. Uhum. Principalmente a parte de cá fora, né? Do chamado Insectopia, não é? Então, basicamente, há uma altura no filme em que o Zee e a Bala escapam do formigueiro e conhecem o mundo exterior, incluindo a Insectopia, que é um lugar livre e caótico em oposição ao sistema controlado do formigueiro. O caixote do lixo. Caixote do lixo, exatamente. Mas é aí que acho que o filme brilha mais nessa parte, nesse momento, e no início do filme a fazer o setting up da maneira como a sociedade das formigas estava organizada. Porque aqui tu vês, tipo, primeiro que tudo, acho que eles estavam a ser patrocinados pela Mountain Dew, porque vês lá uma lata de Mountain Dew, e depois vê um ténis numa pessoa, né, pisar, que acho que era um ténis da Reebok, se não me engano, parecia ténis da Reebok, e eu pensei, bem, marcas, boa. Também são diferentes da Disney nesse aspecto. Muito bem. Mas claro que hoje em dia esse CGI muita coisa já está ultrapassado, a grande maioria está muito ultrapassada, e próprio Insectopia para mim não faz muito sentido, na medida em que, ok, chama-se Insectopia, porque é lendário, primeiro que tudo, porque é que as formigas, porque é que este sítio tipo lendário, será que existe, será que não existe, tipo, está mesmo ali ao lado, tipo, não, como assim? Eu acho que não fez muito sentido essa parte do plot, contudo. Não sei se concorda. Eu acho que até mais ou menos faz. É assim, eles contam que aquilo existe porque ele quer é manter a posição dele, ele quer é tipo ser rei, ele quer é mandar. E se a colmeia tipo, descobrir que existe um mundo de abundância ali fora à mão de semear, ele não vai conseguir controlar ninguém, ele não vai conseguir ter um exército disciplinado, não vai conseguir nada dessas coisas. Então acho que é um bocado por aí. Eu percebo a parte do que queres dizer, Ruben, no aspecto em que no Bugs Life é uma ilha e é sabido que se tu fazes fora dessa ilha existem insetos perigosos, pássaros e isso tudo. Ali não há indicação nenhuma que há algum perigo lá fora. Tipo, até pode haver, mas eles não dizem não devemos ir para lá porque senão podemos morrer disto ou daquilo. Não, nada. Eles ali não acreditam que aquilo existe. É isso, e é o debate entre ficar no conforto da colónia ou abandonar para arriscar-te em não encontrar um sítio que é lendário. Tipo, só. Quer dizer, o suposto perigo que eles criam, não é? A narrativa é com as térmitas, não é? Que até esteja aquela cena da guerra. Até louvar a Deus que eles encontraram. Pois depois quando saíram os dois, louvar a Deus nem se deu ao trabalho de ir atrás deles. Exato. Simplesmente deixou-os ir embora. É muita paz e amor cá fora, excepto os humanos, não é? Isso é outra coisa que eu queria apontar. Eles veem os humanos, mas também não falam nada sobre isso. É tipo, não se questionam quem é que são estas criaturas gigantes, de onde é que eles vêm, tipo nada. Imagina, deu para ver um louva-a-Deus, não, uma vespa, era vespa que foi o casal de vespas, já não me lembro. Sim, era. Casal de vespas, ainda tens uma a ser esborrachada, completamente morta, que era o amor da vida do outro, coitado, faz a sua alma. Gostam do outro casal amoroso? Esse casal amoroso, tipo, apesar de não darem praticamente nada, eu gostei, pá, os amigos do Z. Tens aquela miúda operária e depois tens o outro que é do exército. Esses até estavam fixe um para o outro. São personagens fixes de se ver. Gostam do final, porque o final, pá, mais uma vez o clímax é um bocadito nunca fui muito fã, e o filme começa-me a perder, acho que é mais a partir desse momento, que é tipo, ok, vamos fechar as formigas todas que queremos matar no buraco, vamos tapar as saídas todas e depois vamos inundar aquela merda. E pronto, e eu pensar, ok, pá, é um plano.
I guess. Sim. Não podias ter feito isso de outra maneira, I guess, mas pronto. A coisa não funciona muito bem, né? Não. Calma. Não sei, não sou muito fã do Estar a clímax. inundar a colónia toda para depois estar a fazer outro de novo. Epá. Parece um bocado de trabalho perdido, né? Yeah. Pá, uma avalia, tipo, não sei, fazer genocídio ou de outra maneira, tipo, não sei. Vocês são o exército de soldados, né? Vocês é que têm o poder, etc. Tipo, não Sim, sei. ele tem alguns soldados de sobra. Porque é que simplesmente não os usava para matar os outros? Já que os outros são tão fracos. Vocês têm momentos preferidos neste filme? Portanto, quais são os momentos ou cenas que vos marcaram mais? Pelo positivo. Eu gosto do Cutter quando ele tipo, se revolta no final. Porque já O agora. Cutter tipo, que é o braço direito do Yeah. Mandible. do coisa. E é o grande herói do filme. Sim, ganda gajo. É o Christopher Walker. Yeah. O Cutter que basicamente é um gajo que também tipo, seguia o outro, era a mão direita lá do general e seguia tudo o que ele mandava à letra, mas à medida que a história se vai desenrolando ele vai começando a apanhar o gajo em certas mentiras, em certas histórias e vai começando a perceber o tipo de pessoa que ele é e no final acaba por se revoltar e acaba por tipo, fazer a escolha dele. E a princesa E também lhe depois, disse para ele pensar por ele próprio. Yeah. Que também ajudou. Sim. E então é fixe. Eu curto desse momento. Sim, também acho que sim. Eu acho interessante quando o Z fugiu que houve uma altura em que havia rumores entre as formigas para chegar a um ponto em que é do tipo: espera aí, eu não tenho que ser operário, não tenho que trabalhar. Então olha, não quero. Depois voltam-se todos Yeah. assim do nada. Yeah, também é uma boa cena. Eu gosto do monólogo inicial do Z, que é. Primeiro eu acho hilariante ele estar num psicólogo, né? Num psicoterapeuta, né? E depois para chegar ali ao final eu tipo, tu não és importante. Tu não és nada de especial. Yeah, foi a breakthrough que ele fez. E eu pensar, boa. Sim senhora. Gosto também da batalha com os térmitas da guerra entre as tropas. Porque acaba por ser um combate um bocado caótico e brutal, em que muitos soldados morrem e muitos são desmembrados. Aliás, ficam só cabeças, né? Também. Yeah. Isso é Coitado bem desse. estúpido. Só a cabeça a falar ainda. Cara. Yeah. Eu penso, damn, you hardcore. Tipo, why? Porquê? Yeah. Não sei se isso também acontece na vida real. Pá, não faço Por ideia. acaso, não sei. Também não quer fazer uma formiga sofrer para Não descobrir. sei. Ai, cacete. Gosto da Isso é cena tipo, também. yeah. Diz. Há umas que mordem, estás a ver? É mesmo tipo puxa e fica lá a cabeça. Agarrada. Tipo, mas isso é tal coisa, é tipo os mandíbulos estão fechados e agora não sei se está viva ainda, acho que não. Não, acho que não. Parece. Acho que não. Isso não tenho a certeza. Olha, eu gosto também da descoberta de Insectopia, apesar de tudo. É interessante, pelo menos dão de visuais diferentes daqueles que tu estavas habituado e outros tipos de insetos. Gosto também da cena da lata de refrigerante e do pé do humano a atacá-los. Essa cena também fica na memória. Eu gostei da montanha russa do lagarto. Também, sim. E eu gosto que eventualmente eles reúnem-se todos à fogueira e claramente há duas moscas, acho que eram moscas tipo claramente drogadas, estavam já com o erva em cima, já tinham fumado a toda. Tinham os olhos todos gansados. Bem bom. E de resto acho que é isto, né? NZ. Não sei. Não sei, tem mais alguma questão? Não é mais ou menos isso, é. É isso. Recomendariam este filme? Epá, muito sinceramente, nem por isso. Epá, Não é mau filme, não estou a dizer que seja Sim, mau sim. filme, mas ao mesmo tempo sinto que é muito aquele filme que se ninguém vir também não faz mal nenhum. Concordo. Guilherme? É ok. Sinceramente. Exato, é ok. É assim, este é daqueles casos em que acho que a nostalgia tipo prega partidas. Tipo, que eu tinha uma ideia completamente diferente, mas agora ao rever, tipo, não é a mesma coisa que eu tinha na mente. É um filme ok, acho que concordo com isso também, mas que acho que
pá, recomendaria apenas se uma pessoa quiser ver por questões históricas, na medida em que é o primeiro filme da DreamWorks, para ver onde eles começaram e ver o caminho que eles fizeram até aos dias de hoje. Mas sinceramente, é pá, também se nunca virem, não vão perder nada. Yeah. A minha primeira impressão como novo não era lá muito boa. Eu decidi dar uma oportunidade ao filme, dei, mas opá, Também não não, achei né? assim nada de especial. Sendo assim, acho que vamos para o segundo filme de hoje, segundo e último filme de hoje. Vamos falar da Vida de Inseto, Bugs Life. Então, A Vida de Inseto é um filme de comédia e de animação norte-americano de 1998, produzido pela Pixar Animation Studios para a Walt Disney Pictures. É a segunda longa-metragem da Pixar, depois de Toy Story. O filme foi realizado por John Lasseter e co-realizado por Andrew Stanton. O filme é protagonizado pelas vozes de Dave Foley, Kevin Spacey, Julia Louis-Dreyfus e Aidan Panettiere. No filme, uma formiga desajustada chamada Flick procura guerreiros duros para salvar a sua colónia de formigas de uma organização criminosa de proteção liderada por um gangue de gafanhotos. No entanto, os guerreiros que ele traz de volta são uma trupe de insetos de circo. A produção da Vida de Inseto começou logo após o lançamento da Toy Story, em 1995, e as formigas do filme foram redesenhadas para serem mais atraentes ao olho, e a unidade de animação da Pixar empregou inovações técnicas na animação por computador. O Randy Newman foi trazido de volta para compor a música para o filme. Durante a produção houve a tal polémica com a DreamWorks, que já lá irei no final do episódio, e o filme foi lançado em novembro de 1998. Recebeu críticas positivas pela sua animação, história, humor e dobragem, e tornou-se um sucesso comercial, arrecadando 365 milhões de dólares nas bilheteiras. Ora, muito bem. Pixar é Pixar, não é? Eles estão aqui eles acabaram de começar, mas estão aqui a ganhar aqui o seu momentum. Apesar de não ser aquela coisa incrível como os Toy Stories, ou Incredibles, ou Monsters Inc., Procura Nemo, etc., eu acho que continua a ser um filme respeitável, muito, até pela altura que saiu, e que hoje ainda se vê muito bem. Era essa a perspectiva que eu tinha a ir ver o filme. Vocês tinham a mesma perspectiva também? Sim. Sim, Também, achei é. engraçado este. Então, conta a história de uma colónia de formigas que sofre com a tirania de gafanhotos exploradores liderados por Hopper, o nosso vilão. A história é centrada em Flick, com uma formiga inventiva, mas desastrada, que tenta salvar a sua colónia. Pá, vamos falar. Logo aqui, o Flick é uma personagem que eu gosto. Ok? É uma personagem muito mais afável. Ok? Yeah. Comparativamente ao Z. Pá, é desastrado, mas como muitas personagens principais, mas tem um fundo bom, tem um bom coração, quer ajudar, é trapalhão. É só um gajo trapalhão, é só uma formiga trapalhona. Mas que pronto, que vai fazendo o seu melhoramento, vai melhorando como pessoa, não tem queixas, está um bocadinho desajustado da colónia, sem dúvida, porque é o engenhocas, é tipo o professor Pardal lá do Sírtio, mas ninguém passa-lhe muito cartão. Mas também é um bocado uma autodescoberta dele. Aliás, do casting de personagens, eu gosto praticamente de todas. Não sei quanto a vocês. Também. Sim. Sim, eu também. Pá, só a miudinha, a pequenita, capaz de ser um bocadinho irritante. Não lembro do nome dela. Dot. Alguém me ajuda? A Dot. Dot. A Dot é um bocadinho irritante. Não sei quanto a vocês. A Dot. Pá, mas lá está, a Dot não é para mim. A Dot não é para mim, é para crianças super pequenitas que Yeah. vejam. Eu acho que ela tem os seus momentos. No sentido em que ela é basicamente uma fangirl do Flick. E às vezes tem a sua piada, outras vezes é só irritante. Yeah. Aqui é diferente o conceito, ou seja, enquanto o NC dava-nos uma perspectiva da colónia de formigas super organizada, em que ok, tu és operário, tu és soldado, etc. Aqui não, nós andamos na maior parte do tempo cá fora, toda a gente trabalha, toda a gente contribui, porque nós temos uma máfia atrás de nós. Que é isto mesmo, não é? É uma máfia. Os gafanhotos são uma máfia que, e tal, tens que pagar a tua mensalidade, que é para a gente proteger dos perigos que andam por aí, que somos nós. O engraçado é que o bater das asas deles faz lembrar uma moto, é tipo um biker gang. Sim.
Eu gosto do conceito. Eu gosto do conceito. De, Também tipo, faz lembrar aquelas histórias das formigas e da cigarra. Isso. aliás, é baseado nessa história. Epá, loosely, mas é baseado. Sim, sim. Mas neste caso a cigarra tem uma arma. Exato. Yeah. Yeah. Temos a Princesa Ata, que vai ser o nosso love interest, que mais uma vez é muito mais interessante. Apesar de também poder ser irritante em algumas situações. Mas também é aquela personagem, pronto, que também é muito nariz empinado, mas também é nervosa, né? Porque vai assumir o papel de rainha muito em breve, então está super nervosa e pronto, não quer desiludir a colónia, etc. E acho que ela também tenta ser pragmática, estás a ver? Sim. Sim. Então acho que é um bocado também por aí. Isto é um sistema que, ao que parece, que está sempre já em andamento há muito tempo, não é? Elas recolhem o máximo de comida possível como pagamento para os gafanhotos, para depois eles poderem vir comerem e depois pronto, emigrar ou whatever, depois veio o inverno e depois repete o processo todo para o verão. Mas dá merda, não é? Porque o Flick, sem querer, deita aquilo tudo dali para fora no lago. Para o lago. Que já agora, a culpa é das formigas em geral, não é? Porque por ali pode acontecer uma merda, pode vir uma remoada de vinho, de vinho não, de vento. E porquê pôr isso com um monte de pedras a agarrar isso? Porque não pôr no chão a folha? Yeah. No fundo eles queriam culpar o Flick, mas passei o bode expiatório, porque quem fez merda inicialmente foi o engenheiro, a formiga engenheira que projetou aquela merda, né? A culpa é deles. Porra. Disso ninguém fala, né? Pronto, já sei o que é que a casa gasta, né? Sempre a culpa do Zé Povinho, né? Do professor Pardal, tá bem. Hopper é o nosso vilão. Eu gosto dele como vilão. Aliás, é muito mais interessante. É assim, eles não exploram muito. Não exploram porque é que ele é assim, porque é que ele começou, como é que ele chegou a esta situação toda, né? Porque é que ele é da maneira que é, etc. Aliás, eu acho que ele tem mais desenvolvimento através de uma personagem secundária que é o irmão dele, o gajo é soft dos gafanhotos. Sabes, dá-me a entender. Molt, exatamente, o Molt, sim. Molt. Dá-me a entender que a maneira dele ser é um bocado inérito de quem veio antes do pai e isso, estás a ver? Sim. Exato. Yeah. Gostam do Hopper? Por acaso já. Então um design fixe. Sim. Aliás, os designs, lá está, tipo, a ideia que eu fico é que talvez, tipo, assim, à primeira impressão não sejam tão convidativos, se calhar, como antes mas a animação depois está muito mais fluida, pá, e está muito mais aprimorada. E nota-se também que houve uma grande evolução deste Bugs Life para a Toy Story. Sim, é 3 anos, mas tipo, grande evolução. Mas já é uma grande evolução, concordo. Mas sim, o Hopper é fixe, é o Baker que tem medo que as formigas descubram que têm poder, Tipo, se eles se juntassem todas contra eles, que são muito menos, né? E destruíram o modo de vida. É tipo, o bully da escola consegue sacar dinheiro a um e ao outro, mas juntam-se as vítimas todas. Está feito ao bicho. Bocado isso também, E o Hopper diz, então olha, quem é que fez merda? Fizeste tu, pronto, ok, então vamos fazer assim, vocês vão ter que dar o dobro até começar até o verão acabar, e senão, acabou, vamos ter problemas. E depois já há lá o conselho, tipo, como é que vamos fazer, etc. E pronto, o Flick tem a ideia de ir procurar guerreiros para os virem proteger, para virem lutar contra os gafanhotos, para acabar com esta tirania. E a princesa até o diz que sim, né? Numa tipo ver-se livre dele, né? Inicialmente. Mas depois o plano sai furado para ela, porque pronto, ele acaba por voltar com eles todos. Ele vai em viagem, né? Com uma expedição. E ele vai até um monte de lixo onde encontra um grupo de insetos de circo, sem ele saber que são insetos de circo, ok? São vários. Temos o Francis, que é uma joaninha mal-humorada, que é a melhor
É a melhor personagem deste filme, na minha opinião. Tens o Slim, que é um pau de inseto frustrado. Temos o Heimlich, que é uma lagarta gorda e simpática. A Rosie, que é uma viúva negra. Entre outros. Qual é a vossa personagem preferida deste grupo? Acho piada a randomness dos bichos de conta. Sim. Pá, eu gosto... Ninguém os percebe porque eles falam outra língua Sim. e eles estão sempre E a estão fazer, aí sempre a fazer coisas. Eu por acaso curto do Heimlich. Especialmente depois quando ele ganha As asas. as asinhas de borboleta, é brutal. Yeah, E curto ela é bem bem adorável. E curto bem do Ladybug também. Da Joaninha, yeah. Da Joaninha, Tu pensas, é uma Ladybug, Joaninha. Lady, yeah. Vai ser uma Não, Lady. brado, já não. Então, pá, o que é que tu queres? Só porque a Joaninha pá. tem que ser fêmea? Yeah. É fixe também. Yeah. É um bocado aquela personalidade de Senhor Cabeça de Batata. Do Toy Story. bocadinho. Um bocadinho. Um bocado, sim. Um bocadinho. Aliás, até acho que foi na versão portuguesa que eu vi a versão portuguesa para este filme. No NTZ não consegui encontrar, tive que ver a versão original. Até acho que foi o mesmo ator na versão portuguesa que deu a voz ao Senhor de Batata a dar a voz É este. a este, sim. Eu também gosto muito da facto de tipo, e tal, o Flick confunde-os como guerreiros e convida-os para lutar contra gafanhotos. E aqui começa a grande mentira, né? Ele leva-os até de volta à colónia e apresenta-os e tal, apresenta-os como heróis, mas aquilo eventualmente, e tal, o quê? Vocês não são artistas de circo? Pá, estou lixado, pá, vão-me comer vivo, literalmente. Eu gosto da cena lá na colónia, porque é do tipo... eu gosto toda a overwhelmingness que é para estes gajos que chegaram aqui do nada, do tipo, vamos fazer um espetáculo e é eles aos poucos irem percebendo. Espera, vocês estão à procura de outra coisa. Yeah. E nada é tão bom como aquela pintura que foi feita na pedra, do tipo, da suposta guerra, em que mataram a larva na pedra. Yeah. Tipo, fizeram um desenho dela morta porque alguém tinha que morrer do lado dos monges, então vai ser aquela. É uma das minhas cenas preferidas do filme. Gostam do plano que é utilizado o plano do Flick para tentar dar a volta à situação, construir um pássaro falso, porque os gafanhotos temem os pássaros que os comem. Sim, é um plano de esperto. É tipo, é o Flick a ser engenhocas, porque ele, para além de ser trapalhão, também é engenhocas, e é fixe ver isso. E é tipo, lá está. É o único que procura lutar contra aquele destino que o resto da colónia já está. A caixa que é predestinado, que tem que morrer todos ou caraças porque não tem como pagar a cena aos gafanhotos. Eu curto isso. Sim. Eu também gostei do pássaro. É uma tentativa do Flick dar a volta à situação. Sim. Mas claro que temos de ter a cena do Liar's Reveal, não é? Ou seja, e tal, a gente descobre que afinal são artistas de circo, o Flick mentiu, e a colónia sente-se traída e tem que expulsar da colónia. Nestes filmes de animação há sempre essa cena da revelação do mentiroso e de... ao fim destes anos todos já vi este plot tantas vezes que... A parte de baixo da montanha russa. É a parte baixa da montanha russa. Mas em quase todos os filmes é quase sempre isto, né? Mas eu percebo, isto está em bué de filmes, é quase um clichê, praticamente. Pronto, temos que passar por isso para depois o filme voltar em altas. Gostam dos momentos finais, que é toda a gente a voltar e na noite fazerem frente aos gafanhotos. Eu gosto porque é um bocado tipo não é tanto pelas partes engraçadas, que há partes engraçadas, mas das formigas juntarem-se todas não, nós podemos juntar-nos todos e fazer frente a estes bullies. Descobrir o seu poder,
O seu poder oculto, o coração das cartas. Yeah. É isso. Pá, o Hopper morre de uma maneira bué. Como é que eu ia dizer? Fixe. Fixe para ele, porque ele merece, mas é bué negro. É tipo, não! É um bocado. Um bocadinho. Yeah. Só faltava tipo meter os pássaros tipo a desmembrá-lo e assim. Yeah. Os piu-pius. Mas é que ele merece muito. E lá está. E eu acho que liga bem depois com o tal Layers Reveal que estavas a falar. Porque depois quando viu o segundo pássaro, então isto também é falso, onde é que está aqui o pessoal a pilotar isto e tal, não sei o quê. E depois o pássaro apanha. Yeah. Pois é. A colónia celebra a liberdade, o Flick é reconhecido como herói, reconcilia-se com o Ata, que se torna rainha, e os insetos do circo partem felizes. A própria inovação do Flick e a criatividade passam também a ser valorizadas com o tal sistema que ele criou para apanhar alimento mais depressa. Por falar nisso, no início do filme tem uma cena muito engraçada, que é tipo, eles são todos em filinha, né, a recolher alimento, e depois passam cai uma folha no chão. E aquele tipo, perdi a linha, como é que é agora? Vai perder a linha. Muito fixe. Yeah. Calma, mantenham calma, vamos dar a volta à folha, ok? Yeah. E podemos entrar já nisso. Quais são os momentos para vocês mais marcantes ou mais engraçados? Esta é uma. Por acaso curti bem da linha. Olha, eu gostei da analogia da semente. Sim. Do Hopper? Não, quando o Flick mostra a Dot que esta pedra, imagina que é uma semente. Não, a pedra é uma semente. Isto não é uma semente, é uma pedra. Sim, essa parte sim. Mas a ideia é que tens algo que ainda é uma semente, mas no futuro vai se tornar uma árvore grande. Isso é uma analogia que tu tens potencial para ser mais do que tu és agora. Tens de dar tempo ao tempo. Eu gostei disso. É ele a mostrar à Dot e depois é a Dot a mostrar a ele mais tarde, quando ele perde a esperança toda. Eu pensava que estavas a falar da analogia da semente com o Hopper. Tipo ouve lá, se eu te mandar isto, imagina que isto é uma formiga. Eu vou-te mandar isto a ti, isto deu-te. Ele, não, ok. E isto? Também não deu. Então é lá. E tipo, parte aquela merda e caem boas sementes. Essa também é boa, sim. O Hopper também é fixe. Gosto da queda da comida no início do filme, porque dá-te logo uma ansiedadezita. Não, meu Deus, que a merda foi feita. A primeira chegada dos gafanhotos também é aquela sensação de medo nas personagens. É impressionante, porque eles têm uma entrada também muito, muito assim aterradora. O discurso do Flick sobre coragem, que é também um momento de viragem no filme, também é engraçado. De momentos engraçados, tens o Heimlich a sonhar ser borboleta, né? E depois torna-se borboleta, mas com asas pequenas, que é engraçado. Tens o Francis, que é a Joaninha macho, que fica irritado sempre que o confundem com uma fêmea. Tens o Slim, que é o inseto pau, que é um ator trágico, que ninguém leva a sério, e estou sempre a usá-lo como arma. Tens aquela cena da pulga no circo, que Sim. ele vai parar ao papel, depois consegue se soltar, ele do tipo, safame e não sei o quê, o papel cai em cima e ele leva o fogo. Eu curto bem do desfecho, tipo, como o Hopper morre, porque é fixe. Porque assim, ele é aquele típico cobarde, estás a ver? Em que arma-se muito é bom e é forte com as formigas, porque são mais fraquinhas. Mas depois também, assim que vê um pássaro, uma coisa qualquer que o pode lixar, foge logo a 7 pés. Então, tipo, tem aquilo que começa. E isso é as piadas. Eu curto bem quando o Flick descobre o pessoal do circo, lá naquele bar, em que dá-se aquela agitação toda e depois os gajos tipo saem no topo e o gajo, que guerreiros magníficos. Estás a ver? É mesmo estes que vão salvar lá tudo. Estes gajos são os guerreiros, pá. Curto bem dessa cena também. Essa cena também é fixe. Estou a pensar mais alguma cena que
A montagem do pássaro também é bem criativa. Também é boa. Yeah. Também é boa. Yeah. Epá, lá está, eu já tinha tocado nessa cena há pouco, mas vou tocar novamente. Quando eles fazem a pintura do outcome, do confronto entre os gafanhotos e estes guerreiros, e a cara da larva ao perceber que está morta na pintura, é muito bom. Yeah. Ele está para os olhos. Sim. E tens o gajo que manda no circo, supostamente, que é aquela cigarra. A pulga. A pulga. É a pulga, né? Que não lhes paga. Yeah. Eu acho engraçado que nunca lhes paga. E Não me depois lembro o nome. é tipo, eu pago já esta vez, eu prometo que É o vos Slim pago. ou o que é? Ou não? Não, o Slim é o. É o coisa. Era fogo ou uma coisa É o assim. pau, não acho eu. Já não lembro o nome Bem, não desse. interessa. Não interessa. Queria-vos perguntar também, porque é que a Pixar nunca pegou neste IP de volta? Acham que faria sentido o Final 17.2? É tarde demais? Porque é que acham que eles nunca pegaram nisto outra vez? Não sei, por acaso não sei, mas eu sinto que conta muito uma história com princípio, meio e fim. E não estou a ver muito por onde poderão progredir neste IP, por acaso. Eles, para pegarem nisto, desenvolverem para uma sequela, por exemplo, tinham que inventar um plot point qualquer, um vilão novo, Yeah. tinham que se pôr a inventar coisas. Não sei. Poderia não funcionar. Certo. Então só a perguntar, visto que eles eventualmente pegaram todos nos seus filmes, todos antigos, mais os primeiros mais que eles fizeram, e todos eventualmente tiveram uma sequela, né? Este foi o único. Sim, este foi o único que não teve, né? Mas lá porque não teve ainda, não quer dizer que não vai ter. Mas não Pois, por acaso não, acho que a Pixar não está. verdade, Pelo mas menos o que eu ouvi falar não estou muito envolvido, não. Não está anunciado, né? E neste momento já passaram 27 anos. Mas, por exemplo, o por Ratatouille também é tipo deste género de animais e não tiveste uma sequela. E não Pois. tens necessidade de haver sequela. Estás a falar O 10 anos Cars também. depois, basicamente. Sim. É. O Cars teve 2. Mas o Cars também não tinha necessidade nenhuma de haver sequela. Pois, exato. Também concordo com isso. O Monsters Inc. também O Monsters Inc. é uma sequela. sequela. É uma prequela. E agora fizeram um TV show que é uma sequela, vá. O TV show nunca vi. Sério? Eu recomendo o TV show. Monsters at Work acho que vale a pena. Sinceramente. Acho que já tinhas dito qualquer coisa disso. Sim. Tem 2 seasons. Que liga o primeiro e a prequela até. A season 2 vai buscar bué de momentos da prequela para fazer conexão. E pronto. Só não aparece a Boo. A Boo, pronto. Também não percebi porque é que nunca pegaram nessa cena da Boo, mas pronto, fecharam mesmo esse assunto, parece. Pronto, estava só a lançar a ideia, tipo, qual poderia ser a razão. Mas eu também acho que se já passou este tempo todo, também acho que não é agora que eles vão fazer o que quer que seja com isso. Assim, se a Disney Plus precisar de séries novas, pode sempre lançar para aí uma série da vida de insetos. Tipo... Até que lhes dê na cabeça. Pronto, olha, já vi tudo praticamente. Eles estão sempre à procura estes streaming services, estão sempre à procura de conteúdo, por isso eles têm o IP, por isso também não me admirava que eventualmente pusessem alguma coisa na plataforma sobre isso. Mas agora estão a continuar tipo, com boas cenas antigas. Tipo, fizeram há pouco tempo o Incredibles. Vão fazer o Incredibles 3 também. Sim. E Toy Story 5. Pois é. Que merda. Já sei. É assim, os Incredibles 3, O Incredibles 3, ok, tudo bem. Ainda estou assim. Por acaso não sabia que iam fazer um terceiro. Agora o Toy Story 5, pá, enfia no cu, pá. Enfia no cozinho. Isso já está muito batido já. O Toy Story acaba no 3, não me lixem. Tipo, o Toy Story acaba no 3. Já a gente está a falar do 4, só para mandarmos isso abaixo. Eu acho que a gente precisa descarregar. Esse é o meu argumento. Eu acho que a gente vai falar disso mais cedo do que tu imaginas.
É só isso que eu quero dizer. Pronto. A gente fala depois e dialoga. Certo, então Bugs Life está recomendado para vocês. Yeah. Para vocês Bugs Life, sim, Bugs Life vale a pena. Bugs Não é, Life assim vale a pena. nada, não é tipo nada do outro mundo, mas acho que vale a pena. Enquanto que o Antes Isso Ninguém Vir não tem mal nenhum, acho que Bugs Life vale a pena. É um filme melhorzinho, os personagens são bem melhores, a história é bem melhor. A animação também é bem melhor, apesar de serem os dois filmes do mesmo ano, apesar de não haver grande diferença, eu acho que é muito mais fluida e acaba por ser mais agradável. Apesar, é tipo, o design se calhar não é assim tão chamativo ou tão icónico como é o do Antes E, mas eu acho que está mais bem executado o da Pixar, o Bugs Life. É o início da Pixar, na Pixar vale sempre a pena. Yeah. Ambos os filmes têm um motivo de um sistema que sempre foi, que nunca foi quebrado, e alguém que fora da norma que vai mostrar que existe um sistema diferente. Yeah. Ambos os filmes são à volta disso. Mas eu acho que o Bugs Life é muito mais apelativo em termos de animação, de plot, disso tudo do que o Antes E. Concordo. É o melhor filme. É o melhor filme. Yeah. Estavas a ouvir o debate sobre formigas? Tá. E o mundo não conseguia seguir em frente sem Sim, sabermos isto. isto. Exato. Ainda bem que concordam todos com esta minha conclusão. Sabe o que é engraçado também? Bifes entre estúdios. Então o que é que se passou aqui? Vamos então a isto, que é que eu quero saber a vossa opinião. Então, rivalidade entre DreamWorks e Pixar. Como é que tudo começou então? Durante a produção da Vida de Inseto, surgiu um bife público entre o Jeffrey Katzenberg da DreamWorks e o Steve Jobs e o John Lasseter da Pixar. Então, o Katzenberg, que é o ex-presidente da divisão cinematográfica da Disney, deixou a Disney numa quesilha com o CEO Michael Eisner. Em resposta, ele formou a DreamWorks com o Steven Spielberg e o David Geffen e planeou rivalizar com a Disney na animação. Então, eles fazem a aquisição da Pacific Data Images, que é uma empresa contemporânea da Pixar na animação por computador há já muito tempo, naquela altura. E o Lasseter e os outros da Pixar ficaram consternados ao saber pelos jornais comerciais que o primeiro projeto deles seria na DreamWorks e seria outro filme de formigas chamado Ant-Z, que era oposto àquele que eles estavam a produzir na altura, que era o Bugs Life. Nesta altura o projeto da Pixar já era bem conhecido na comunidade e tanto o Ant-Z como a Vida de Inseto estavam centrados numa jovem formiga macho com tendências excêntricas que luta para ganhar a atenção de uma princesa salvando a sua colónia. O Lasseter e o Jobs acreditavam que a ideia tinha sido roubada pelo Katzenberg. O Katzenberg manteve contacto com o Lasseter depois da separação amarga com a Disney, ligando para ele frequentemente para saber como é que estavam todos. Em outubro de 95, quando o Lasseter supervisionava o trabalho de pós-produção de Toy Story, ele ligava e falava com o Katzenberg constantemente. E ele perguntava o que é que estava na calha para fazerem a seguir. E o Lasseter chegou numa conversa a descrever detalhadamente o que viria a ser a Vida de Inseto. E o Lasseter disse isto porque na altura respeitava o julgamento do Katzenberg e sentia-se confortável em usá-lo como uma caixa de ressonância para ideias criativas. Mas o Lasseter também disse que recordou mais tarde que ele, e passa a citar, eu deveria ter sido mais cauteloso. O Jeffrey continuava a fazer perguntas constantemente sobre como é que seria tudo lançado com este novo projeto. O Ant-Z foi anunciado e o Lasseter sentiu-se traído, ligou ao outro e perguntou-lhe se era verdade e não acreditou na história do mesmo de que tinha sido um diretor de desenvolvimento que lhe tinha apresentado essa ideia há bastante tempo, uns anos antes, em 1991. Aliás, o Katzenberg afirmou que Ant-Z veio de uma história de 91 lançada por Tim Johnson, o realizador do filme. Por sua vez, o Katzenberg acreditava-se vítima de uma conspiração por parte da Disney, ou seja, o CEO da Disney decidira não lhe pagar o bónus exigido pelo seu contrato anterior, convencendo o conselho da Disney a não lhe dar absolutamente nada. Ele ainda ficou ainda mais irritado pelo facto de Disney ter programado, em resposta e retaliação, a estreia do Bugs Life na mesma semana do Príncipe do Egito, que deveria ser o primeiro lançamento animado da DreamWorks. Okay? Porque o Ant-Z ia sair em 99 e não 98. E o
Prince de Egito estava lançado para ser lançado em 98. E então eles meteram o Bugs Life, a estreia do Bugs Life, na mesma altura do Prince do Egito, para lixar a estreia. Em resposta a isto, o que é que a DreamWorks faz? Mudou a estreia da NTZ da primavera de 99 para outubro de 98, para competir com o lançamento da Pixar. E na altura, apesar de nunca ter sido confirmado, existiam rumores que o Katzenberg tinha dado à tal empresa de animação que eles tinham contratado ricos incentivos financeiros para os induzir a fazer com que fosse o que fosse necessário para ter o NTZ pronto primeiro, apesar da vantagem que a Pixar já tinha. O Steve Jobs também ficou muito furioso com esta situação, porque era amigo do Katzenberg. O Katzenberg supostamente fez uma oferta ao Jobs de que iria atrasar a produção do NTZ se o Jobs e a Disney passassem a data de estreia da Vida de Inseto para uma data que não competisse com o Príncipe do Egito. O Jobs entendeu isto como uma clara tentativa flagrante de extorsão, em aspas, e decidiu não aceitar a proposta. À medida que as datas de estreia de ambos os filmes se aproximavam, os executivos da Disney concluíram que a Pixar deveria manter-se em silêncio sobre a batalha com a DreamWorks, e apesar disso, o Lasseter decidiu dizer publicamente que o NTZ era uma versão de baixa qualidade da Vida de Inseto. As duas empresas não recuaram e os filmes rivais sobre formigas provocaram um franzino na empresa. Apesar do sucesso de bilheteira de ambos os filmes, as tensões permaneceram elevadas entre o Steve Jobs e o Katzenberg durante muitos anos. No final, NTZ parecia ser direcionado para públicos mais velhos, apresentando violência moderada, insinuações sexuais ligeiras e palavrões, bem como sátira social e política. Enquanto a Vida de Inseto era uma história muito mais familiar e alegre no seu tom e na história, com animação muito mais impressionante, a característica da Pixar. Opiniões sobre este balde de merda? Tudo sobre formigas, pá. Já viram isto? Yeah. João, tu queres muito destes bifes, ou talvez não? O que é que tu achas? Nem Não é, eu sei, estou metendo contigo. É tal cena, os estúdios armam sempre avisados. Mas é claramente uma ideia roubada. Cheira a isso. Parece, já. Yeah. Ou então, tipo, às vezes é assim a tentarem-se colar tipo, ao outro, meio que, porque estão a começar, estás a ver? Ambos os estúdios estão a começar, não sei. E fazer ali uma picardiazinha para se calhar também gerar alguma audiência, para o pessoal tipo, interessar-se e querer ver o que é que se está a passar ali, não sei. Parece um bocado de infantilidade, porque um ficou chateado, então vou fazer uma coisa melhor do que tu. Não vais não, tipo uma coisa assim mesmo, tipo, uma coisa bem infantil. A cena eu não estou a dizer que a DreamWorks nunca teria existido, mas pá, a DreamWorks basicamente só avança por um gajo que está butthurt por não ter sido escolhido para ser o novo CEO da Disney. Isto para mim é hilarious, pá. Hilarious. Eu acho que eventualmente iria acabar por acontecer. Não estou a dizer que seria o nome do DreamWorks, mas se já havia interesse do Spielberg e do outro gajo para fazer uma divisão de animação, isso iria avançar para a frente. Pessoalmente, teria que ser com outro gajo também, mas não, se calhar não este, mas acho engraçado que a DreamWorks tenha sido criada muito por um gajo que estava butthurt por ter saído zangado com a Disney. É interessante. Muitas empresas são criadas dessa maneira. Sim. Tipo, não dás aquilo que queres, ou não fazes aquilo que coisas e vou para a concorrência ou vou fazer a minha cena. Sim, senhora. Olha, então eu trouxe aqui também trivia para terminarmos. Um bocadinho sobre cada filme. Então, os filmes tiveram mais ou menos o mesmo budget. 120 milhões cada um. Mas depois no box office a coisa difere, não é? Enquanto o NTZ fez 171 milhões, o Bugs Life fez 365 milhões, ou seja, o Bugs Life muito mais bem sucedido. Se calhar ter estreado na altura de Natal também ajudou. Mas sim, o Arnold Schwarzenegger ia fazer a voz do Weaver, que era no NTZ, que era o braço direito do Mandible. Mas quando o Schwarzenegger descobriu que não ia ser pago e queria ser pago pelo papel, o papel acabou por ir para Sylvester Stallone, que estava disponível para fazê-lo de graça. Aliás, o Weaver não é o braço direito do Mandible, o Weaver é o amigo do Z. Mas sim, o Sylvester Stallone aceitou fazer de graça, logo ficou ele com o papel. Que é um bocado burro da parte dele, pá. Não faças trabalhos de graça.
Get paid. Estavas a imaginar o Weaver com sotaque meio austríaco. Z, I love you. Mas olha que o Enzito, quase as outras, tem sotaque mesmo para Nova York. Yeah, forget about it. Yeah. What's the matter with you? Pronto, A já. amiga dele tem um bocado de sotaque também, sim. Não me lembro quem é que faz a voz da amiga dele. E tens o Christopher Walken. Sim. Será que a Sharon Stone é Nova Iorquina? Não sei. Acho que não. Por acaso acho. Calma. Jennifer Lopez é a voz da amiga dele. Yeah. No filme do NZ, formigas e as termitas vão à guerra uma com a outra. Isto é verdade na realidade, mas na realidade as formigas iriam sempre sair vitoriosas nesta guerra, porque elas são muito mais que as termitas. Em termos de número. Na cena do bar, o Z diz a seguinte frase: He does not drink from the anus of another creature. No trailer do filme, eles substituíram a palavra anus com caboose. Fica aqui essa curiosidade. A Sarah Jessica Parker gravou diálogo para este filme, mas foi despedida posteriormente por razões não especificadas e foi substituída pela Sharon Stone. Ou seja, a Princesa Bala inicialmente ia ter a voz da Sarah Jessica Parker, mas depois foi mudado. No desenvolvimento original do filme do NZ, as formigas iam usar roupas, luvas e até iam aparecer lâmpadas de luz nas suas cabeças sempre que uma formiga tivesse uma ideia no filme. Esta parte já é um bocadinho estranha, ainda bem que Tira não ficou. isso. Yeah. Pareceu uma lâmpada. Yeah. Também temos trivia aqui para o Bugs Life. Os realizadores, o John Lasseter e o Andrew Staten, fazem um cameo neste filme. Eles dão as vozes de dois mosquitos que estão que ficam presos na luz no mato de mosquitos. Basicamente eles dizem as falas: Harry, don't go toward the light, I can help it, it's so beautiful. E são eles, são os realizadores a dar as vozes a essas duas personagens muito curtinhas. Nos bloopers, a Princesa Ata, vemos. Primeiro tenho que dar um contexto. A Pixar, nos primeiros filmes que lançaram, tinham bloopers no final. Ok? E eles depois pararam de fazer isto, o que me deixa um bocado lixado, porque eu gostava sempre de ver os bloopers do Toy Story, do Bugs Life, etc. Então, há uma cena em que a Princesa Ata está sempre a rir-se numa cena com o Hopper e está sempre a dizer: peço desculpa, vamos ter que filmar outra vez. O que faz com que o Hopper volte para o seu trailer em frustração por não ter conseguido filmar a cena. Isto é uma referência, porque a Julia Louis-Dreyfus era conhecida na altura, a quem dá a voz à princesa, de fazer muito isto on set, de estar-se a rir constantemente e de não conseguirem gravar as cenas porque ela volta e meia estava sempre a rir-se. Esta cena dos outtakes, este é o primeiro filme da Pixar com outtakes, com bloopers. Estes outtakes eram mostrados no final do filme no cinema e também na versão VHS e DVD. Mas acho que eventualmente depois tiraram isso da versão Disney Plus. Por isso, voltei a meter isso, faz favor, na versão Disney Plus, porque os bloopers são muito engraçados. A personagem do Molt, que é o irmão do Hopper, foi criada para ser o comedy relief de momentos mais tensos com o Hopper. E a razão para o fazerem dele o irmão foi porque a personagem do Hopper não seria believable em ter alguém como o Molt no seu exército de gangsters sem ser família. Ou seja, é desculpável ele estar no gangue porque é família e ele tem que manter a família porque é um membro da família, etc. Se não fosse membro da família, ele seria visto como demasiado fraco para estar lá dentro. Então foi por isso ele próprio diz isso. Foi por isso que o fizeram ser irmão e não só mais um gafanhoto lá do gangue. Por último, pedaço de trivia, o logo da Pizza Planet do filme Toy Story é possível ver-se em todos os filmes da Pixar. Neste filme está visível ao minuto 25 depois da cena do circo. Não sei se apanharam por acaso não a carrinha da Pizza não. Planet. Pois eu também não apanhei, mas supostamente está lá.
Só para saberem. Eu não estou a olhar para os cantos do ecrã, eu estou a olhar para o centro. Porque estou a ver isto num telefone ou num computador. E o computador está bué na minha frente. É por isso que eu não olho para os cantos. Desculpa. E também está a dar a trivia, malta. Espero que tenham gostado da trivia e que nos faz chegar também ao final deste episódio. Gostaram desta ideia? Foi interessante? Yeah. Sim. Foi engraçado. Sim, foi bem interessante. Queremos mais. Quem é que disse isso? Não, foi um conceito engraçado. Acho que era engraçado falarmos de. É assim, eu já queria falar do Bugs Life há algum tempo. Mas estava sempre naquela do tipo: será que temos conteúdo suficiente para carregar um episódio? E depois pensei também no Ant-Z, porque pronto, ok, o primeiro filme da DreamWorks, cá é interessante falar por ser histórico nesse sentido, mas cá também será que tem conteúdo para ser o seu próprio episódio? Então eu pensei, porque é que não juntamos isto tudo e fazemos um filme de formigas e pronto, por acaso saíram os dois no primeiro, saíram os dois no mesmo ano e aí por acaso até há aqui um bife interessante, por isso essa é a razão para ver este episódio. Mas acho que demos aqui um bom contributo para a conversa de qual é o melhor filme de formigas destes dois. A nossa escolha acaba por ser, de forma unânime, o Bugs Life. E é isso, malta. E é isso. Sendo assim, vamos para as despedidas. João, onde é que nos podem ouvir, caso queiram ouvir? Podem nos ouvir no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Very well. Também estamos no Instagram, Conversas Nobodies. Basta pôr assim, tudo junto e encontram facilmente o podcast. Sigam a página, deem like, mencionem os vossos familiares e amigos caso gostem do podcast. Também, se ainda não o fizeram, deem classificação, por favor, das estrelinhas no Spotify, no Audible e no iTunes. E também os thumbs ups no YouTube. Se não o fizerem, por favor, façam. Ficaríamos eternamente gratos. E seria uma grande ajuda. Agradeço a ti, Guilherme, pela tua participação. Obrigado. Eu é que agradeço por estar cá mais uma vez. É e isso. estar para outro episódio. É isso, acho que está certamente. E agradecer a ti, João, como sempre. Muito obrigado também. E agradecer à malta que esteve aí também em mais um episódio. Para a semana estamos de volta com algo completamente diferente, mas a mesma boa disposição de sempre. Até lá, fiquem bem e um grande abraço, malta. Tchau, tchau. Peace. Look, what's your name? Just climb up that tree and find out where I am. Look, the trick is not to panic. You know, he who panics is lost. What am I saying? We are lost. I've been kidnapped by the village idiot. Who's the bigger idiot? The idiot or the idiot who gets kidnapped by the idiot? What'd you do, talk those termites to death? I can't believe you tried to pass yourself off as a soldier. Why are you stalking me? Don't you realize that I'm out of your league? You're the one who was cruising the worker bar looking for a little action, and you just happened to find it. The swarthy, earthy, sensual worker. Please. I was slumming it. Don't you get it? I chose you because you were the most pathetic little bug in the joint. You know, I was gonna let you become part of my most erotic fantasies, but now you can just forget that, write it off, you know? I guess what you prefer is old blood and guts. This guy's idea of a romantic night out is 2 seats at a public execution. Boy, you really chose the right husband. For your information, the General and I are deeply, deeply engaged. You come right back down here this instant. We are marching straight back to the colony so that I can go back to the monolith. Stupid little bug you are. Absolutely wonderful. That's an appealing offer. But considering the options, you go back, okay? Because I'm going on to Insectopia.